Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim,
Salve, salve, amante da língua portuguesa! Estamos começando aqui a resolução do nosso simulado das básicas para o concurso do Banco do Brasil. Você que fez este simulado, eu espero que você tenha sido fiel ao que propõe o simulado, certo? Que você não tenha pescado, até porque você é um concurseiro fiel ao seu propósito, beleza? Que você tenha feito esse simulado da melhor forma possível, simulando de fato aquilo que vai acontecer no dia da sua prova, beleza? Tranquilo. Antes de começarmos aqui a resolução do nosso simulado, eu quero que você saiba que este é o ano das oportunidades. O ano de 2023 é o ano das oportunidades, você não pode ficar de fora. Por isso, o Objetivo Concursos leva até você o Objetivo 2.0, o Objetivo Play 2.0. Meu parceiro vai colocar aí na sua tela o QR Code para que você escaneie e entra. Faça parte agora mesmo da tribo de concurseiros que mais cresce no Brasil. Ó, Objetivo Play 2.0. Por lá você vai ter acesso ao nosso material em videoaulas e PDF, ambos autossuficientes, tá? Tanto as aulas quanto os nossos PDFs. Você também tem acesso ao chat direcionado com os professores ao vivo nas nossas salas, nos nossos bate-papos. Então você pode sim mandar a sua dúvida em tempo real, a sua dúvida ser sanada, as suas possíveis eventuais dificuldades, certo? Diretamente com os professores. Você tem também lá, pela nossa assinatura, pela nossa plataforma, as mentorias com os professores, descontos que você pode adquirir também nos nossos presenciais, nas nossas aulas presenciais, nossos eventos presenciais aí ao longo do ano. Tudo isso dentro da nossa plataforma, tudo isso sendo assinante ao Objetivo Play. Então não perca tempo, o ano das oportunidades é este, o Objetivo Play 2.0 está entregue a você. Professor, qual que é o valor do Objetivo Play 2.0? Olha aqui comigo, 12 vezes de R$ 39,90, por 12 vezes de R$ 39,90 você adquire a maior e melhor plataforma que você vai ter acesso. Aqui você vai ter acesso, com certeza, o melhor custo-benefício você vai encontrar aqui no Objetivo Concurso. Então não perca tempo, venha fazer parte também da tribo de concurseiros que mais cresce no Brasil, beleza? Agora sim, vamos começar a resolução acerca aqui das nossas questõezinhas, certo? Vamos começar por língua portuguesa, você vai começar comigo e vamos começar pela leitura do nosso texto, né? Antes de adentrarmos de verdade ao texto, eu queria, primeiramente, vir aqui a nossa questão e saber o que é que ela nos pede, né? Questão número 1, ela fala o seguinte: acerca dos elementos do texto e de suas inferências é correto se afirmar que... Então, bacana, eu vou analisar as inferências possíveis deste texto. Vamos começar. Leitura. Texto diz assim, ó. É uma crônica, tá? Notícia de jornal, o nome da crônica. Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome. Sem socorros, em pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas para finalmente morrer de fome. Morreu de fome, depois de insistentes pedidos de comerciantes. Uma ambulância de pronto-socorro de uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome. Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão, um homem, afirmou que o caso morrer de fome era a alçada da delegacia de mendicância, especialista em homens que morrem de fome. E o homem morreu de fome. O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Médico Legal sem ser identificado. Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua. Continuando, diz assim, ó. Um bêbado, um vagabundo, um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa, não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de passantes, que é o de passar. Durante 72 horas, todos passam ao lado do homem que morreu de fome, ou que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem olhar nenhum. E o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem socorro e sem perdão. Não é de alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha, porque haveria de ser minha alçada. Que é que tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. E o homem morre de fome. De 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, diz os jornais. Ou o jornal.
Louve-se a instância dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer, senão mover o corpo do homem. Deveriam deixar que apodrecesse, para escarnecimento dos outros homens. Nada mais puderam fazer, senão esperar que morresse de fome. Por fim, e ontem, depois de 72 horas de inanimação em plena rua, no centro da movimentada cidade do Rio de Janeiro, um homem morreu de fome. Morreu de fome. Olha comigo. Tranquilo, né, professor? O que é que essa crônica, acerca de que essa crônica trata? Ela trata, né, acerca do ato de sentir fome, né, da morte de um homem que estava sentindo fome. Beleza? Perceba que na construção dessa nossa crônica nós temos aqui vários elementos importantes que servem sim de inferência. Por exemplo, nós temos a ideia de que o tema central, o texto em si, ele vem tratar acerca da fome, né, das pessoas que passam fome. Tem ali a notícia de que um homem chegou a morrer de fome, né? Existe aqui também uma certa crítica que é levada em consideração, né, a quem ali está passando nos locais. Por exemplo, os comerciantes. Você percebe que o homem morreu de fome, não é verdade? Sim. Mas existem comerciantes. Os comerciantes, eles teriam comida para dar ao homem que fatalmente morreu de fome, no final das contas, né? Então perceba que há uma crítica aqui a essa sociedade que sempre costuma o quê? Culpabilizar um terceiro e não assumir a sua própria culpa. Porque se eu sou comerciante, eu teria como dar comida e o homem não ter morrido de fome, certo? E sempre se delegam as culpas, né? Não, a culpa é da corregedoria, da delegacia. Não, eu não trato de homens que morrem de fome, beleza? Então, a crítica se dá em torno disso. Aí ele fala o seguinte, ó, acerca dos elementos do texto, uma possível inferência é correto se afirmar que, bora lá, letra A. A possível morte se deu por atropelamento. Nada a ver, né? Isso aqui é o tipo de questão que é colocada simplesmente para que, se você não tenha lido o texto, você nem saiba do que se trata, né? Letra B. Não foram alocados recursos solicitados por pessoas para ajudar o homem. Isso aqui de fato está errado também. Por quê? Porque os comerciantes, sim, eles solicitaram. Eles não fizeram foi ajudar, mas eles solicitaram, sim. Então, ó, não foram solicitados, não foram alocados recursos solicitados por pessoas. Não. Foram sim, pessoas solicitaram, né? Para que as autoridades, os comerciantes solicitaram para que as autoridades tomassem providência. Letra C. O comissário de plantão faz parte da delegacia de mendicância. Cuidado, tá? Cuidado. Por quê? Questão típica que a banca costuma trocar, né? Trocar aqui a intencionalidade do que ela descreve. Ó, o que é que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que o comissário de plantão faz parte da delegacia de mendicância. Será que é isso? Ó? Olha aqui comigo. Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão afirmou que o caso era da alçada da delegacia de mendicância. Ó, o delegado de plantão, que aqui está, a quem ele está fazendo referência, ó, é o delegado de onde? É o delegado, ó, depois de instantes, comerciantes, uma ambulância de pronto-socorro e uma radiopatrulha. Ó, radiopatrulha foram até o local. O delegado faz parte da radiopatrulha, certo? Que presta o auxílio. Aí, o comissário de plantão afirmou que morrer de fome era da alçada de quem? Da delegacia de mendicância, certo? Era da delegacia de mendicância. Não era, no caso, né, do órgão a que ele está vinculado, certo? Ele faz parte da radiopatrulha. Beleza? Tanto é que ele se exime, né? Ele sai fora, ele diz que não é de competência dele. Então, a letra C, ela também está errada. Letra A, letra B e letra C estão erradas. Letra D. O homem, além de ter morrido de fome, foi abandonado pela família. Não. Não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Isso o texto não me diz, certo? Tranquilo? A letra E, que deve ser o meu gabarito, diz assim, ó, as vestes do homem indicam sua situação de pobreza. Assim, no final do nosso texto, perceba que ele vem tratar acerca disso. Ó, ele vem tratar acerca disso. Ele fala aqui, bem aqui, ó, neste parágrafo, ele diz assim, o homem morre de fome, de 30 anos presumíveis, ou seja, aproximadamente ele tem 30 anos, dá para se presumir isso, pobremente vestido, ó, pobremente vestido. Então, perfeito, nosso gabarito, alternativa letra E, as vestes do homem, indica sua situação de pobreza. Bacana. Questão número 2 diz assim, no trecho, pedindo providência às autoridades, a frase foi utilizada de acordo com as normas gramaticais, corretamente verificável também em... Bora lá. Então ele disse, ó, providências às autoridades. Quem pede, pede algo, providências, objeto direto, a alguém, objeto indireto, que é o termo às autoridades. Perceba que eu tenho a preposição a, que surge de providências, que está sendo unida
ao artigo as, aqui de autoridades, que somados surgem aqui, fazem surgir o as com crase. Beleza? Letra A. Ela se remete a fazer o trabalho. Ó, quem se remete a, mais o verbo fazer, né? Verbos não aceitam a figura da crase. Letra B. Nunca soube o que é ir a pé ao trabalho. Perceba que ir a pé é uma locução, certo? É uma locução adverbial. Só que pé é um nome próprio masculino. Não é um nome próprio, não. É um nome masculino, certo? É um substantivo masculino. Como pé é um substantivo masculino, isso aqui é uma locução adverbial masculina, ou de núcleo masculino. Então, não deveria ir a figura da crase aqui, certo? Eu posso utilizar, eu devo, na verdade, utilizar em locuções adverbiais femininas, não nas masculinas. Letra C. Sim, hoje vamos à reunião. Ó, quem vai a, preposição, somado com o artigo que antecede a palavra reunião. Quando aglutinamos, surge, então, o a com crase. Letra D. Então, gabarito é a letra C. Letra D. O texto fez referência a todos os presentes. Ó, fez referência a... Então, existe a preposição, mas todos não aceitam a anteposição do artigo, né? Todos são bons, por exemplo. A todos são bons eu não poderia utilizar. Só posso utilizar a figura da preposição. Como não vai artigo, também não vai a crase. E a letra E, ele nunca obedeceu a regras. Cuidado, quem obedece, obedece a. De fato, existe a preposição. Mas como eu estou diante de uma palavra no plural, ou eu utilizo apenas a preposição, ou eu utilizo a preposição mais o artigo, certo? Fica o as e não o a, tal qual aqui está. Então, gabarito, letra C, de casa. Vamos continuar com a questão de número 3, que diz assim. No trecho, especialistas em homens que morreram de fome. O elemento sublinhado é classificado sintaticamente como? Vamos lá. Ele quer a análise sintática deste que aqui. Cuidado. Do ponto de vista da morfologia, esse que é um pronome relativo. Agora, do ponto de vista da sintaxe, ele pode ser sujeito, ele pode ser objeto direto, ele pode ser objeto indireto, enfim, as outras classificações aqui também associadas, certo? Então vamos analisar. Bacana. Acompanha comigo, ó. Cadê o verbo? Tá aqui o verbo morrer. Especialistas em homens, os quais. Eu sei que é um pronome relativo. Por quê? Porque eu fiz a substituição, ó, os quais. Fiz a substituição, deu certo. Eu sei que é um termo anafórico, retomando o termo homens. Quem é que ele está retomando? O termo homens. Como é que eu vou fazer, então, para saber a função sintática deste que? Eu substituo o que pelo termo que ele está substituindo, pelo termo que ele está retomando. Então, veja bem, ó, eu vou pegar o que e vou substituir pelo termo que ele retoma. Ele retoma quem? Retoma homens. Então, retiro o que e agora faz a análise sintática. Homens morreram de fome. Quem ou o que morreram de fome? Homens. Homens representam o meu sujeito. Então, qual que é a função do que? A função do termo a que ele se refere. A função do que é a função da palavra homens, dentro desse sentido, né? Dentro desta oração. Perfeito? Perfeito. Então, qual que é o gabarito? Letra B de bravo, porque ele quer aqui a função sintática. Cuidado, se ele pedisse morfologicamente, você diria... Letra A, pronome relativo. Mas ele pediu sintaticamente. Cuidado, morfologia é uma classificação. Sintaxe é uma análise acerca do termo. Beleza? Questão de número 4 diz assim, ó. Recebe acento por regra distinta da palavra presumíveis a palavra. Todas as palavras que estão, palavras que estavam constantes no nosso texto, né? Aí ele diz, ó, a palavra presumível. Recebe acento por regra distinta. Tem que ter cuidado. É regra distinta, tá? Regra distinta. Então, vamos lá. A primeira diz, bêbado. O que é presumíveis? Presumíveis é uma paroxítona terminada em ditongo, né? Paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo é o termo presumíveis. Olha a letra A. A letra A já coloca bêbado. O que é bêbado? Bêbado é uma proparoxítona. O gabarito já é a letra A, ó, porque ele quer a distinção. Então, esse carinha é diferente desse. São diferentes já. Aqui é uma paroxítona terminada em ditongo. Aqui é uma proparoxítona. Todas são acentuadas. Beleza? Mas vamos conferir. Letra B. Mendicância. Mendicância segue a mesma regra. Paroxítona terminada em ditongo. Auxílio. Paroxítona terminada em ditongo. Ambulância, Marcelo. Ambulância, como regra, paroxítona terminada em ditongo. E providências, paroxítona terminada em ditongo, tal qual a palavra presumíveis. Portanto, gabarito letra A de amor na questãozinha de número 4. Beleza. Questão de número 5 nos diz o seguinte. No segundo parágrafo depois de instantes,
depois de insistentes, pedidos de comerciantes, uma ambulância do pronto-socorro e uma radiopatrulha foram ao local. A vírgula empregada possui valor. Vamos lá. Ó, bem aqui está a nossa vírgula. O que é que essa vírgula está fazendo? Ela está separando adjunto adverbial, né não? Adjunto adverbial, que é deslocado. Lembre-se, se o adjunto adverbial possuir até duas palavras e estiver fora da ordem direta, ele vai ser o quê? A vírgula vai ser facultativa. Qual que é a ordem direta? Sujeito, verbo, complemento, adjunto. Esta é a ordem direta. Sujeito, verbo, complemento, adjunto. Sujeito, verbo, complemento, adjunto. Está a ordem direta. Como na minha sentença o adjunto adverbial ele foi deslocado, eu tenho que contar a quantidade de palavras. Se ele tiver até duas palavras, a vírgula ela é facultativa. Agora, se este meu adjunto adverbial possuir 3 ou mais palavras, a vírgula ela passa a ser obrigatória, certo? Obrigatória. Então, o que é que eu vou colocar aqui acerca de que vou me lembrar? Devemos nos lembrar de que aqui eu tenho, depois de insistentes pedidos de comerciantes. Perceba que depois de insistentes pedidos de comerciantes, quantas palavras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que as preposições contam como palavras, tá? Então eu tenho 6 palavras. A pergunta é, 6 palavras são até duas? Lógico que não, são 3 ou mais. Então essa vírgula ela é obrigatória. Ela é uma vírgula obrigatória e está separando o que? O adjunto adverbial deslocado da ordem e maior de que de duas ou mais palavras, né? Maior que duas ou mais palavras, 3 ou mais, certo? Beleza. Então, letra A nos diz assim, a utilização, ela possui valor obrigatório. O valor aqui é obrigatório? Sim. Mas só que a justificativa dele, do item, é que diz assim, por isolar vocativo. Não. Letra B. Obrigatório por isolar enumeração. Não, aqui ele não está enumerando. Letra C. Obrigatório por isolar adjunto adverbial longo. Lindo. Letra C, nosso gabarito. Letra D. Facultativo? Não. Letra E. Proibido? Não. Essa vírgula aqui ela é obrigatória por conta do adjunto adverbial. Bacana? Bora lá. Questão de número 6. Diz assim, na sentença, as autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do homem. O elemento sublinhado é corretamente classificado como? Aí ele diz sujeito, complemento, objeto direto, objeto indireto e adjunto adverbial. Fácil, né? As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do homem. Quem remove, remove algo, né? Não? Dentro da minha sentença, o corpo do homem desempenha a função de objeto direto. Facinho, facinho, melzinho na chupeta. Gabarito letra D de Deus. Próxima, a questão de número 7, que diz assim, ainda de acordo com o trecho, as autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do homem, transpondo-se a segunda oração para a voz passiva, ter-se-ia, será removido, seria removido, haverá de ser, teve removido, foi removido. Como é que eu vou fazer isso aqui? Questão típica da nossa banca, temos de saber. Bom, as autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do homem. Então, vamos colocar, remover o corpo, certo? O corpo. Beleza, as autoridades removeram o corpo, então removem o corpo. Simplesmente assim. Foi remover o corpo. Ele foi remover o corpo. Um exemplo, tá? Aqui são as autoridades, mas para ficar mais tranquilo aqui a escrita. Beleza, o que é a passivar? A passivar é transformar o objeto em o quê? Transformar o objeto em sujeito. Então, quem ou o que foi remover o corpo? Ele. Ele foi remover o corpo, certo? Ele foi remover o corpo. Beleza. Quem remove, remove algo. O corpo é o meu objeto direto. Bacana. O que é a passivar? É transformar o objeto em sujeito. Então, o corpo, que era o objeto, vem para cá. O corpo foi, certo? Removido. Removido.
E o ele? O ele se torna um agente da passiva. Por ele. Por ele. O corpo foi removido por ele. Beleza? Então a nossa sentença fica exatamente assim. O corpo foi removido por ele. Quem era o objeto se torna o sujeito da voz passiva. Quem era o sujeito se torna um agente da passiva. Beleza? Tranquilo demais. Aí ele diz assim na letra A, será, não, será é futuro, seria futuro do pretérito, também não, haverá de ser, também não, uma forma composta. Esteve removido, não, qual o nosso gabarito? Foi removido. Então a equivalência de remover o corpo foi removido. As autoridades nada puderam fazer se não remover o corpo. O corpo foi removido pelas autoridades. Gabarito letra E de escola. Vamos para a próxima. Questãozinha que vai tratar aqui, questão de número 8, tratar de uma tirinha. Diz assim, ó. É incrível a importância do dedo indicador. O patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. Questão. No primeiro quadrinho, o termo indicador é classificado morfologicamente como? Perfeito. Bora lá. Tá aqui indicador, ó. A importância do dedo indicador. O dedo, eu sei que é substantivo. Mas não é um dedo qualquer, é um dedo indicador. Indicador é uma característica desse dedo. Então é um adjetivo, ó. Adjetivo. Certo? Então, gabarito, letra C de casa. Letra A, coloca advérbio, nada a ver. Verbo também não, substantivo não e numeral não. Cuidado, muita gente ainda confunde e marca como verbo. Isso está errado, tá? O gabarito aqui é a letra C, porque indicador é uma característica do dedo. Beleza? Não é porque você conseguiu visualizar o final R que significa dizer que você está diante de um verbo, né? Perfeito? Então, beleza, vamos para a próxima questão. Questãozinha de número 9, que diz assim, ó. A concordância do segundo quadrinho apresenta-se correta assim como na seguinte reescrita. Ó, está propondo aqui alguma reescrita, né? Algumas reescritas para o trecho. E nós vamos visualizar qual desses trechos aqui está correto. Vamos ver. A letra A diz 3.000 operários vai para a rua. Vai não, né? 3.000 operários vão para a rua. Concordância dá com o sujeito, não tem para onde fugir. Letra A está errada. Letra B. 1/3 do proletariado vão para a rua. 1/3 do proletariado vão para a rua. Como é que se dá aqui 1/3 do proletariado? É isso aqui, ó. 1/3 do proletariado. Vou abreviar. Bacana. Regra. Qual é a minha concordância? Minha concordância se dá com o numerador. Essa é a regra. Concorda-se com o numerador. Mas eu também posso concordar com um termo que especifica esse numerador. Massa? Só que toma cuidado, porque o numerador aqui é 1. Até 1, singular. Né? Até 1,999 não chegando a 2, concordância é singular. Então aqui, 1/3 vai. Mas eu posso concordar com o termo que o especifica, que é do proletariado. Sim, mas proletariado também está no singular. Então, 1/3 do proletariado vai para a rua, certo? Eu não poderia dizer vão à rua. Agora, se fossem 2/3 do proletariado, 2/3 vão. 2/3 ou 1/3 dos operários, por exemplo, 1/3 dos operários. Aí sim, 1/3 dos operários vão, porque eu poderia concordar com um dos operários também. Não é o caso. Letra C. 30% do proletariado vai para a rua. Opa, perceba aqui. Agora eu tenho o percentual, 30%. Só que eu tenho do proletariado, ó, do proletariado. Show de bola. Eu posso concordar com 30%, 30% vão, ou eu posso concordar com do proletariado, 30% vai, ó, 30% do proletariado vai, certo? Então, gabarito aqui, letra C de casa na questão de número 9. A letra D diz 2/5 dos operários vai para a rua. Não, 2/5 é isso aqui, ó, 2/5. Como o termo é dos operários, perceba, minha concordância se dá com o numerador. Se for até 1,9999 é singular, como aqui 2 já é plural, certo? Dos operários também está no plural. Então, a minha concordância aqui só poderia ser plural. Vão, perfeito? E a letra E diz o seguinte, 1,8 milhões de operários vai para a rua. Professor, tá bonito, 1,8 milhões de operários, posso concordar com 1,8, vai à rua. Qual que é o problema dessa questão então? É justamente 1,8, ó.
até 1,999, o termo que o acompanha será singular. Singular. Como eu coloquei 1,8 milhões, o item se torna errado. Por quê? Deveria ser 1,8 milhão. Ok? Milhão. Certo? O milhões se enquadra a partir do 2. Então, gabarito, letra C de casa. Vamos à última questão. Questãozinha de número 10, que nos fala o seguinte. No último quadrinho, de que tanto se fala, há um caso de próclise. Aí ele quer saber, próclise obrigatória, facultativa, proibida. Vamos visualizar a questão? Bora, dá até para fazer daqui, né? Dá até para fazer daqui. Por quê, Marcelo? Porque tá aqui, ó, de que tanto se fala. Perceba que este se que aqui está antes aqui do meu verbo. Como eu tenho aqui a figura de um pronome que vem antes do verbo, pronome oblíquo átono que acompanha o verbo, antecedendo o que é que eu digo aqui? Eu digo que esse cara é uma próclise. Beleza? Beleza. Quais são os fatores de próclise? O que, né? Seja conjunção, seja relativo. Palavras negativas como não, nunca, jamais, certo? Advérbios, do modo geral. Não, nunca e jamais se enquadram como advérbios, mas também são palavras negativas. E esse tanto aqui, ó, é um advérbio. Tanto se fala. Tanto se fala. De que tanto? Isso aqui é um advérbio, ó. Advérbio. Como eu estou diante de um advérbio, eu estou diante de um caso obrigatório de próclise. Então a próclise aqui ela é obrigatória. Aí ele diz na letra A, obrigatória por haver fator. Show. Letra B, facultativa por não haver. Não. Facultativa, não. Proibida, não. E proibida, não. Gabarito, letra A de amor. A questãozinha de número 10. Beleza? Tranquilo demais. Então assim, deste modo, finalizamos aqui o seu simulado, aquilo que foi cobrado de você em relação à língua portuguesa. Beleza? Faça novamente, refaça todas as questões que aqui foram dispostas, certo? Treine principalmente aquelas questões que se relacionam à gramática normativa, certo? Por quê, Marcelo? Porque as questões de gramática são questões de internalização. Uma vez internalizadas, você vai treinando, vai rememorando. Isso vai ser o suficiente para que você vá bem na parte gramatical. No texto, já é necessário que você treine leitura, ganhe um pouco mais de celeridade na hora da resolução. Massa? Show de bola! Eu me despeço de você, deixando um forte abraço no seu coração e você vai continuar agora com o professor Rafael Cardoso com matemática. Bacana? Já estava esperando por você o professor Rafael e eu me despeço. Valeu! Rapaz, é uma sensação única. Fala, concurseiro imparável, professor Rafael Cardoso aqui nesse domingão de simulado das básicas para o Banco do Brasil. Isso mesmo, meu amigo, você que está se preparando para o concurso do Banco do Brasil, a gente está aqui com as básicas. E eu vou apresentar para ti agora as questões de matemática e raciocínio lógico. Ó, vê só, separei, eu acredito que nesse momento você já sabe, né? Vão ser 5 questões de matemáticas na sua prova, beleza? Então, ó, dentre os assuntos que estão no teu edital, eu trouxe aqui 5 questões que eu tenho certeza que vai estar na tua prova. E aí, ó, é só um aquecimento, beleza? Então, ó, todas as questões da SES Gran Rio, questões recentes, para te mostrar como essa banca pode trabalhar com esses assuntos, beleza? Então, ó, sem muita demora, vamos embora, partiu para a primeira questão e eu vou fazendo os comentários pertinentes, beleza? Então, joga para mim na tela a primeira questão. 2 conjuntos não vazios A e B são tais que A união B é igual a 3, 4, 6, 7 e 9. E a interseção B é igual a 4 e 7. O conjunto A menos B união B menos A é igual a... Olha para mim, antes de a gente resolver essa questão. A gente está trabalhando aqui um assunto que se chama teoria dos conjuntos. Ou simplesmente conjuntos aqui, tá? Para os mais íntimos, beleza? Então, isso aqui está no teu edital e todas as bancas, meu amigo, parece uma sina. Toda banca que coloca esse assunto no edital vai estar na tua prova, beleza? E a SES Gran Rio não é diferente, traz muitas questões que eu vi analisando, ela traz esse tipo de assunto, beleza? Então, ó, tu precisa ficar atento ao seguinte, eu trouxe aqui
dois tipos de operações com conjuntos. Esse aqui, que é mais algébrico. Como assim, professor? Algébrico. Álgebra significa letras, tá? Para ser bem simples, tu não vai ser matemático, tu vai entrar no Banco do Brasil, beleza? Então, ó, para ser mais simples, álgebra, letras, tá? Então aqui ele trata mais com letras e tem as questões que ele vai tratar mais com a historinha e falar de um conjunto tal e um conjunto tal. Essa aqui é a questão de álgebra. Você precisa conhecer dos símbolos, tá? E as operações. Então, sem isso, você não resolveria essa questão. Então, eu vou resolver ela passo a passo e depois te dizer o caminho para aprender, caso você não saiba desse assunto, beleza? Então, joga na tela e vamos resolver juntos. Questão 1 na tela. Vê só. Ele falou da união de dois conjuntos. Eu vou desenhar aqui para ti, para ficar mais simples de visualizar. Ele falou que tem o conjunto A, tá? Ele tem o conjunto A e ele vai ter o conjunto B. Beleza? Tá bem bonitinho aí essas duas bolinhas, tá? Então, ó, ele falou o seguinte, da interseção e da união. Ó, quando ele fala da interseção, o símbolo é esse aqui, tá? A interseção é o meio, beleza? Então, ó, é esse meio aqui, ó. E ele disse que nesse meio vai ter esses dois elementos, ó, o 4 e o 7. Então, eu vou ter o elemento 4 aqui e eu vou ter o elemento 7 aqui, beleza? Agora, professor, ele fala da união também aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó, da união. A união é quando eu junto os dois conjuntos. Ou seja, quem seria a minha união? Deixa eu só marcar aqui, ó. A união vai ser todo mundo, tá? Todo mundo que tá, ó, aqui dentro, tá? Tudo isso aqui, ó, que tiver aqui dentro vai ser união, tá? Então, ó, vamos lá. Esses elementos que eu já marquei aqui, ó, o 4 e o 7, eles estão na interseção. Ou seja, eu tenho o elemento 3, eu tenho o elemento 6 e eu tenho o elemento 9 aqui sobrando. Esses elementos, eles podem estar em qualquer lugar. Eles podem estar em qualquer lugar. Esses elementos, eles podem estar aqui no A, e eles podem estar aqui, ó, no B, tá? Eu só sei a interseção. Então, sobrou esses elementos aqui, ó. 3, 6 e o 9, certo? Acompanhando aqui comigo. Esses três elementos podem estar ou só aqui no A, ou só aqui no B. Só que ele quer saber, ó, o conjunto A menos B e B menos A. A união deles. Aí eu vou ter que saber, meu velho, eu vou ter que saber o que é diferença de conjuntos. Diferença de conjuntos nada mais é o seguinte, ó. A menos B é eu pegar o A e tirar o B. Ou seja, A menos B vai ser só essa área aqui, ó, que eu estou marcando agora, ó, sem nada do B, tá? Então, ó, A menos B é só esse A aqui, tá? Só esse A aqui. E B menos A, professor? B menos A vai ser quem? Deixa eu só mudar a corzinha aqui. B menos A vai ser essa área aqui, ó. Todo mundo que está em B e não está em A, tá? Todo mundo que está em B e não está em A. Professor, e agora a união entre eles? Quem é a união entre eles? Vai ser exatamente esses dois espaços aqui que eu marquei. Então, a união entre eles vai ser esses dois espaços que eu marquei. E esses dois espaços que eu marquei não são exatamente esses elementos que vão estar neles? É sim, professor. Então, meu velho, esse parangolé todinho aqui, ó, só quer dizer isso, ó, é igual a esses elementos. 3, 6 e 9. Gabarito, letra C. Beleza? Olha para mim. Então, ó, tamo junto. Questãozinha simples, mas eu resolvi. É o nosso primeiro encontro, tá? A gente tá se conhecendo, assim como a banca, você também pressupõe que está conhecendo agora, beleza? Então, ó, a gente vai se acostumar com a pegada da banca e o nível que ela cobra para o teu concurso, beleza? Então, na primeira apresentação é isso aqui. Professor, eu não entendi nada dessa questão aí, não sei do que se trata e não saberia fazer. Meu amigo, você vai ter que ir lá no seu curso teórico, tá? E vai ter que estudar conjuntos numéricos e teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos nada mais é do que o conjunto dos números, tá? Por que, professor, eu preciso saber? Eu preciso saber dessa simbologia. Por quê? Olha para mim, ó. Olha para mim não, olha para a questão. Na letra A, ela botou um símbolo aqui, ó, N. Esse N quer dizer o quê, professor? Ah, já sei, neutro.
porra de neutro, meu irmão. Esse N tá querendo dizer o conjunto dos números naturais. Ou seja, olha para mim agora. Ou seja, você precisa conhecer o conjunto dos números. Então você vai ter que saber quem são os números naturais, quem são os números racionais, quem são os números inteiros, quem são os números reais. Tudo isso você vai estudar lá em conjuntos numéricos. E depois você vai estudar a teoria dos conjuntos, que é a teoria que rege todo e qualquer conjunto, inclusive os conjuntos numéricos. Lá você vai conhecer toda a parte teórica, os símbolos e as operações. Então, ó, meu amigo, começou a estudar para o Banco do Brasil, inicia por esse assunto que eu tenho certeza que é sucesso, beleza? Tamo junto, então vamos embora para a próxima questão. Na tela eu vou chamar a questão de número 2. Antes de iniciar uma campanha publicitária, um banco fez uma pesquisa entrevistando 1.000 de seus clientes sobre a intenção de adesão aos seus 2 novos produtos. Dos clientes entrevistados, 430 disseram que não tinham interesse em nenhum dos 2 produtos. 270 mostraram-se interessados no primeiro produto e 400 mostraram-se interessados no segundo produto. Qual a porcentagem do total de clientes entrevistados que se mostrou interessado em ambos os produtos? Olha para mim agora. Isso aí é uma questão, mais uma vez, de conjuntos. Só que agora ele está envolvendo uma história, tá? E vai falar de alguns conjuntos aí. Então, ó, agora você vai ter que saber todas aquelas regrinhas, só que agora ele botou uma história em vez de ser só letras, beleza? Então, ó, vamos acompanhar comigo e como é que resolve esse tipo de questão para cima deles. Ó, vamos lá. Antes de iniciar uma campanha publicitária, o banco fez uma pesquisa entrevistando 1.000 de seus clientes. Então, ó, qual é a pegada aqui, ó? A pegada é você começar a anotar as informações logo mais importantes. Então, ó, total. Qual é o total? É a quantidade de clientes, tá? Que vai estar aí. O total é 1.000, beleza? 1, 2, 3 zeros. 1.000. Sobre a intenção de adesão dos seus 2 novos produtos, tá? 430 disseram que não tinha interesse em nenhum dos 2 produtos. Então, ó, eu vou colocar logo aqui, ó. Eu tenho o produto 1 e ele vai ser um conjunto também, tá? O produto 1. Eu vou ter o produto 2. Produto 2. E eu vou ter o nada. Quem não quer porra nenhuma, tá? Então, se liga aqui, ó. O nada. Beleza? E aí, ó, vamos colocar as informações agora que ele nos deu, tá? Então, ó, ele disse 430 disseram que não tinha interesse em nenhum dos 2 produtos. Então, ó, 430 tá aqui dentro, tá? Eles não têm interesse em porcaria nenhuma, tá? 270 mostraram-se interessados no primeiro produto. Então, eu boto aqui, ó, 270... eu coloco aqui em cima. Professor, e por que o senhor não coloca logo dentro? Porque eu não posso, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, é colocar a minha interseção, tá? Eu não posso colocar aqui dentro. Por quê, professor? Porque aqui, ó, somente vai ser os 270 menos essa interseção, beleza? Então, ó, preciso primeiro da interseção no primeiro produto. E 400 mostraram-se interessados no segundo produto. Então, ó, 400 estavam interessados no segundo produto. Qual a porcentagem do clientes entrevistados que se mostrou interessado em ambos os produtos? Então, ó, além de conjunto, já entra outro assunto aqui, ó, porcentagem. A tua banca, ela ama esse assunto porcentagem, tá? Mas vamos lá falar em momento oportuno. Só que no final que eu vejo essa porcentagem. Ele mostrou interessado em ambos os produtos. Se ele quer saber ambos os produtos, ele quer saber exatamente essa interseção aqui, tá? Exatamente essa interseção. Ou seja, é ela que eu vou procurar, tá? Então, ó, bizuzinho para encontrar a interseção. Ó, eu preciso saber qual é o total que está aqui dentro desses 2 conjuntos. Professor, eu tinha 1.000 pessoas que foram entrevistadas. Se eu tirei, ó, 430 que não queria nada, os outros 570, tá?
os outros 570 vai ser que está aqui dentro. Sim ou não, professor? Claro, isso é bem óbvio, né? Então vamos lá, 570 é que está aqui dentro. Só que presta atenção agora. Se tu pegar essa quantidade, ó, 270, e somar com 400, isso aqui vai dar 600, ó, 670. Ora, professor, como é que eu tenho só 570 aí dentro e essa soma tá dando 670? Ah, meu amigo, é justamente o meu bizu que eu vou dar agora. Professor, e esse bizu só dá certo nessa questão, é? Não, eu nunca vou dar, olha pra mim, ó. Se você tá me conhecendo agora, se liga. Eu nunca vou dar um bizu que só funciona para um tipo de questão. Na verdade, todo mundo chama de bizu, mas isso é matemática aplicada para facilitar a tua vida. Então, ó, vai dar certo em toda vez que acontecer isso. Quando eu tiver dois conjuntos, tá? E eu quiser saber a interseção, então, ó, é assim que você vai fazer. Vem pra cá, ó, pra tela. Eu somei a quantidade do A mais a quantidade do B e deu 670. Só que dentro desses conjuntos, eu só posso ter 570. Quantos passaram, professor? 670 menos 570 vai dar igual a quanto? 100. Ou seja, 100 passou. Passou 100. Esse 100 é justamente esse camarada que vai estar aqui dentro, ó. Tá? 100. É justamente esse camarada que vai estar aqui dentro. Professor, é sempre assim? É sempre assim, tá? Pode confiar no professor aqui que vai dar sempre certo. Dois conjuntos. Eu tenho a quantidade do 1, eu tenho a quantidade do 2, e eu tenho a quantidade total, que é esse 570. O que passar dessa soma vai ser o meinho aqui, tá bom? Beleza, professor. Agora eu já posso colocar aqui os outros quantidades. Se eu tenho 270 no 1, mas eu já tenho 100 aqui dentro, falta quantos? 170, escutei daqui. Se eu tenho, ó, 400 no total aqui, mas eu já tenho 100 aqui dentro, falta quantos para o 2? 300, escutei daqui. Agora eu tenho todas as informações, tá? Todas as informações. E qual é a nossa pergunta? Qual a porcentagem do total de clientes entrevistados que se mostrou em ambos os produtos? Ó, eu sei que foram 100, mas ele quer saber a porcentagem, né? Ele não quer saber se que foram 100, ele quer saber a porcentagem. Ó, se eu tenho 1000 clientes, aqui fica bem na cara que 100 é 10%, tá? Isso fica bem na cara que 100 é 10%. Então, ó, olha pra mim. Então, é bom você estudar a teoria lá, a aulinha teórica de porcentagem. Lá eu vou dar todos os bizus, tá? Tudo sobre porcentagem que você precisa ficar atento. Agora, aqui, eu vou te dar o bizu para resolver questões como essa. Então, ó, a 10% de 1000, eu acho que até quem não estudou sabe que é R$100. Ah, professor, por que eu já paguei uma agiota aí? Não sei. Mas eu sei que a maioria sabe, 10% de 1000 é 100. Tá? Assim como 10% de 100 é 10. Então, ó, esses valores são bem na cara. Então a questão facilitou aí para ti. Agora vamos supor que você não soubesse. O que é que você faria? Ó, olha para a tela de novo. Ó. O que é que você faria? Eu vou colocar aqui até em outra cor aqui de caneta, tá? O que é que você faria? Quando eu não sei, eu quero saber 100 representa quantos por cento do total 1000? 100 representa quantos por cento do total 1000? Você vai sempre fazer assim, ó. Pega o valor que você quer saber, é os 100. Divide pelo total, que é 1000, tá? E multiplica por 100. Sempre, professor, sempre, tá? Então, isso não é bizu, isso é matemática aplicada, tá? Eu queria saber 100 representa quanto de 1000? Pego 100, divido pelo 1000 e multiplico por 100. Só que aí, ó, regrinha básica de matemática básica aqui, ó. 2 0 em cima, 2 0 embaixo, eu passo a vara. Eu tenho mais um 0 aqui, eu corto com esse 0 aqui, cortei o 0 tudinho, tá? Ficou somente quem, ó? 1 vezes 10, que é igual a
10, tá? 10 o que, professor? 10%. Então, já vai te dar a resposta em porcentagem. Ah, professor, aqui ficou fácil, né? Mas, ó, olha para mim agora. Se não fosse valores tão na cara assim, se não fosse, vamos dizer que o total ele desse lá 1.200 e pouco. 1.200 e pouco. E ele quisesse saber qual é a porcentagem, ele deu lá 300 e pouco. Aí ele disse, ó, 300 e pouco representa quantos por cento de 1.200? Opa! 300 e pouco representa quantos por cento de 1.200? Você iria pegar o valor que você quer saber, os 300 e pouco, dividir pelos 1.200 e alguma coisa que ele deu. Só números quebrados, difíceis, né? Então você faz o quê? Pega os 300 e pouco, divide pelos 1.200 e pouco e multiplica por 100. Já vai dar a tua resposta em porcentagem, tá? Então isso aí é matemática aplicada para facilitar a tua vida. Sempre vai dar certo. Tamo junto, partiu para o próximo assunto. Vamos sair aqui de conjunto. Terceira questão. Agora eu vou chamar na tela. Uma empresa possui uma frota de 8 carros iguais. A empresa verificou que sua frota leva 3 dias para distribuir 126 produtos para seus clientes, o que foi julgado como sendo insuficiente. Por isso, ela ampliará a sua frota adquirindo o menor número possível de carros adicionais, iguais aos 8 da sua frota atual, que lhe permitirá distribuir com a frota ampliada 630 produtos para seus clientes em apenas 4 dias. O número de carros que deve ser adquiridos na ampliação da frota é... Isso aqui é uma questão clássica de regra de 3, tá? Regra de 3 composta. Geralmente, toda prova que bota esse assunto vai estar lá na tua prova, tá? Então, se liga. Regra de 3 pode ser fácil ou pode ser difícil. Depende da forma que você aprende, tá? Então, quando você estuda a regra de 3, você vai ter que aprender valores que são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcional. Aí troca, bota para um lado, bota para o outro, inverte, faz uma equação para encontrar o valor que você quer. Essa é a forma complicada de aprender, tá? Agora, eu dou o bizu aqui para resolver qualquer regra de 3, tá? Seja ela simples ou seja composta, você resolve desta forma. E aí, se você gostar dessa forma de resolver, vai lá na aula teórica de regra de 3, que eu vou ensinar passo a passo a resolver essa parada. Agora eu vou te mostrar aqui como a gente resolve facilmente qualquer regra de 3, sem ficar querendo saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Foda-se, não me interessa, tá? Eu vou só resolver na forma de fazer algumas perguntas, é mais ou menos. Só isso, beleza? Então, ó, primeiro passo é você organizar as informações. Regra de 3 é organizar as informações, tá? Então, ó, vou organizar as informações e dizer como é que você tem que fazer isso, tá? Então, ó, vamos lá. Ele disse para mim algumas informações, ó. Uma empresa possui uma frota de 8 carros iguais. Então, eu já vou colocar aqui, ó. Ela tem, ó, carros... 8, vou colocar aqui, 8 carros iguais. A empresa verificou que sua frota leva 3 dias. Opa, eu já tenho outra grandeza aqui, ó. Dias, 3. 3 dias para distribuir 126 produtos. Opa, produtos. Quantos? 126, tá? Para seus clientes, que foi julgado como insuficiente. Por isso, ela ampliará sua frota adquirindo o menor número possível de carros adicionais. Então, ó, ela vai adquirir quem, professor? Carros. Então, quantos? Eu não sei, vou chamar de X, tá? Iguais aos 8 da sua frota atual. Então, vai ser todo mundo igual. Que lhe permita distribuir com a frota ampliada 630 produtos, ó, agora vai ser quantos produtos? 630 produtos para seus clientes em apenas quantos dias? 4 dias. O número de carros que deve ser adquirido na ampliação da frota é, ó, o X aqui, ó, é que eu quero saber, tá? Então, ó, professor, organizei. E agora? Quero saber quem é direto ou inversamente proporcional. Não me interessa, tá? Não me interessa. Você vai pegar a coluna do X, que é a mais importante aqui, que você vai utilizar como referência. Quem é que você quer saber? Não é o X? Pronto, já bota aqui, ó. X é igual a... Traça logo a linha da vitória, que é a resposta da tua questão, tá? Quem está em cima do X, vai para cima da fração. Aqui. Sempre, professor, sempre. Não precisa de saber mais nada. Sempre assim, tá? X é igual a... Traça a linhazinha da vitória, tá? Traça a linhazinha e quem está em cima do X vai para cima da fração. Acabou.
Beleza. E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Vou só fazer algumas perguntinhas. Mais ou menos, tá? Vou fazer umas perguntinhas. Mais ou menos. Vamos lá. Então, ó, você vai usar uma coluna e fazer sempre a pergunta para a coluna principal, tá? Vai sempre fazer a pergunta para a coluna principal. Eu faço uma por vez, tá? Primeiro eu vou fazer essa de dias. Vamos lá. Vê só. Se eu, em 3 dias, tá? Para fazer um serviço, em 3 dias, eu preciso de 8 carros. Para fazer o mesmo serviço em 4 dias, eu vou precisar de mais ou de menos carros? Opa, eu vou precisar de menos carros, tá? Ah, professor, como assim? Preste atenção na pergunta, ó. Para eu fazer um determinado serviço, que serviço é esse, professor? Não interessa. Para eu fazer um determinado serviço em 3 dias, eu vou precisar de 8 carros, tá? 8 carros. Para eu fazer o mesmo serviço em 4 dias, opa, se eu tenho dias a mais, eu posso fazer mais devagar, né? Ou então eu posso precisar de menos carro, né? Se eu vou fazer em 4 dias, eu tenho dias a mais, então eu vou precisar de menos carros. Então, ó, para fazer o mesmo serviço em 4 dias, eu preciso de menos carros. Disse menos, circula o menor valor, tá? Só isso. Até agora só. Esquece essa coluna do dia, vamos para a coluna agora dos produtos, tá? Então, ó, para carregar 126 produtos, eu vou precisar de 8 carros. Para carregar 126 produtos, eu vou precisar de 8 carros. Para carregar 630 produtos, eu vou precisar de mais ou de menos carros? Opa, claro que é mais, não? Mas eu tenho mais produto para carregar, então vou precisar de mais carros. Resposta foi mais, você circula o maior valor. Ah, professor, é só isso? Agora você acabou a questão. Como, professor? Quem está circulado fica em cima da fração, tá? E quem não está circulado fica embaixo da fração. 426. Acabou. Agora você tem que aprender a simplificar. Muita gente tem dúvida nessa parte de simplificar. Mas aí, ó, vai para as aulinhas teóricas que eu vou te ajudar lá. Mas, em suma, é só você dividir pelo mesmo número embaixo e dividir em cima. Por exemplo, divido aqui, ó, o 4 divido por 4, dá 1. O 8 divido por 4 vai dar 2. Pronto, ó, cortei esse 8 e esse 4. Beleza. E agora, professor, eu posso simplificar aqui mais ainda? Posso, né? Posso simplificar aqui, ó, 3 e 126. Será que dá para simplificar? Ó, 2 com 6 dá 8, mais 1, 9. Opa, critério de divisibilidade. Eu somo os algarismos. Se a soma for o número divisível por 3, então ele é divisível por 3. Então, deixa eu dividir logo aqui, ó. 126 por 3. 126, deixa eu dividir logo por 3 para simplificar ali, tá? Aí dá o quê? Separo 12, 4 vezes 3, 12, 0, desce o 3, vem para aqui, 2. Então, 42, 2 vezes 3, 6, para 6, 0. 42 aqui, ó, divido por 3, dá 1. Divido por 3, vai dar 42, tá? E aí, agora, você só vai dividir o 630 por 42. Beleza? Então, ó, 630 dividido por 42, opa, falta ainda, ó, multiplicar por esse 2 aqui, ó. Então, ó, 630 dividido por 42 multiplicado por 2 vai dar 30, tá? Então, 30 seria a minha resposta do X aqui, tá? Eu preciso de 30 aqui. Agora, professor, não tem 30 aqui. Se tivesse 30, você já teria marcado e erraria a questão. Ele quer saber, ó, o número de carros que deve ser adquiridos na ampliação. Ou seja, eu já tenho 8.
Para completar os 30, eu preciso de quantos, professor? Isso mesmo, escutei daqui. 22 carros, beleza? Então, vamos embora, sem muita conversa, para a questão de número 4. 4. Considere a seguinte proposição. Se Maria é advogada, então Joana é engenheira ou médica. A proposição acima se equivale logicamente à proposição. Olha para mim agora. Se liga. Então, ó, quando se fala em lógica proposicional, disparadamente o assunto que mais se cobra não é só na Sesgran Rio não, tá? É em qualquer banca. É equivalências lógicas. Então você precisa estar afiado aí da sua tabela verdade, da sua negação e da sua equivalência, tá? Então vai lá no teu curso, assiste as aulas teóricas, caso você nunca tenha estudado a parte de lógica proposicional. Professor, então quer dizer que eu não posso assistir a resolução? Deve, tá? Então todas as questões que eu fiz aqui, você deve assistir para saber mais ou menos como é que funciona. Depois você volta para sua aulinha teórica e vai evoluir na disciplina, caso você nunca tenha estudado isso aqui, tá? Então, ó, joga para mim de novo. Se Maria é advogada, então Joana é engenheira ou médica. Eu tenho um conectivo aqui, ó, se então. Você vai ter que saber qual é a regrinha do se então, tá? Quando a gente joga ele para letras, fica mais ou menos assim, ó. Se P, então que. É mais ou menos assim que a gente trabalha. Como assim, professor? Esse P representa a minha primeira proposição aqui, ó, Maria advogada. E esse que vai representar a minha segunda proposição, que é isso aqui tudinho, ó, Joana é engenheira ou médica. E ainda tem aqui, ó, outro conectivo, tá? Tem outro conectivo ainda. Ou seja, ainda tem aqui, ó, ou R, vou chamá-la de R, tá? Então, ó, Joana é engenheira, que, ou, símbolozinho do ou aqui, R seria quem? Ou Joana é médica, beleza? Então, eu tenho essa proposiçãozinha composta aqui. Ele quer saber, ó, a equivalência, equivale logicamente a... A gente tem que saber também o seguinte, ó, a gente tem que saber que quando a gente trabalha com a equivalência do se então, vou colocar aqui, ó, equivalência do se então. Eu tenho duas equivalências, tá? Eu tenho aquela que você troca as duas de posição e nega, tá? E nega as duas, mantendo o conectivo. Nega, nega, troca, troca. Eu chamo ela de nega, nega, troca, troca, tá? E eu tenho a outra também, ó, que é a equivalência que a galera chama de Neymar. Como assim, professor? Eu nego a primeira, tá? Troco pelo conectivo ou e mantenho a segunda. Ou seja, ela chama assim, ó. Essa aqui, ó, é o nega, nega, troca, troca. Beleza? Então, ó, nega e troca. Eu chamo carinhosamente de nega, nega, troca, troca. É nega e troca. Mantenho o conectivo, nega as duas proposições e mantém um conectivo, tá? E já no Neymar é assim, ó, regra do Neymar. Então, essa regra do Neymar, a gente, por que chama de regra do Neymar, professor? Porque, ó, nega a primeira proposição, troca pelo ou e mantém a segunda, beleza? Então, tenho que saber que eu tenho essas duas equivalências aqui para o se então. Beleza, professor? Entendi. Então, você olha para as alternativas, ó. E aqui eu tenho, ó, se então, se então, se então, se então. E aqui, ó, esse mais equivale a i não, tá? E, então, ó, esse mais equivale a i. Confundi. O nem que equivale ao i não. O mais equivale ao i. Ou seja, eu não tenho essa equivalência. Então, meu amigo, pode cortar essa letra aqui, tá? Ou seja, eu tenho só a negação de quê? Ó? Se então, se então, se então. Logo, qual é a negação que ele está... Qual é a equivalência que ele está usando? Essa daqui, ó. A nega, nega, troca, troca. Ou seja, o que é que eu vou fazer, professor? Eu vou pegar essa proposição aqui e fazer o quê? Fazer exatamente. Trocar de posição, negando as duas. Beleza? Então, ó, mantenha o conectivo. Essa que estava no começo, ó,
vai para o outro lado, negando, tá? E essa aqui, ó, você tem que lembrar que ela é uma proposição composta. Se ela é uma proposição composta, você vai ter que lembrar da negação do ou também, tá? Então, ó, você vai negar isso aqui. Como é que nega o ou? Nega as duas e troca pelo i. Então, ficaria assim, ó. Nega, troca pelo i, conectivo i, e nega as duas. Ou seja, ia ficar desse jeito, ó. Nega e nega, se então, nega também. Troquei tudinho. Ou seja, se eu fosse ler agora, se eu for ler, ficaria como, ó. Se, tem que começar por isso aqui, ó. Tem que começar por ela. Se Joana não é engenheira, porque eu teria que negar. Se Joana não é engenheira, vamos procurar logo onde é que começa, ó. Se Maria, opa, tá errado. Se Maria, opa, tá errado. Se Joana, aqui tá certo, ó, não é engenheira, opa, aqui tá certo. Aqui, ó, se Joana, na segunda, na letra D, ó, se Joana é engenheira, oxê, pode cortar, marca e vai pra galera. Mas aí, ó, vamos ler ela todinha. Se Joana não é engenheira, ó, neguei o meu quê? Tá? Nem é médica, ou seja, e não. É isso aqui, ó, e não. Médica, então Maria não é advogada. Então Maria não é advogada. Realmente, gabarito aqui da nossa questão. Letra C, sem dúvida, tá? Professor, entendi porra nenhuma. Vai pra aulinha teórica, tá? E aí, é assim que vai cair na tua prova. Todas as questões recentes da tua banca, SES Gran Rio. E eu trouxe aqui uma prévia para você ver como isso pode ser cobrado na tua prova. E a última questão de hoje, a nossa quinta e última questão, ela vai tratar de diagramas lógicos, tá? Tem tudo a ver com conjuntos e com proposição. Agora, aqui são as proposições categóricas. O que são isso, professor? As proposições que têm um quantificador lógico. O que é isso, professor? Todo, algum e nenhum, tá? Toda vez que a proposição tiver todo, algum e nenhum, ela é uma proposição categórica. Ela tem um conectivo aqui que você vai ter que utilizar o diagramas de Venn para poder utilizar. E o que é diagrama de Venn, professor? Você já conheceu hoje aquelas bolinhas lá que a gente utilizava para conjuntos. Só que agora a gente vai usar com proposição categórica, tá? Então joga aí para mim a quinta questão na tela. Ó, considere como verdadeiras as seguintes sentenças. Todo orgulhoso julga. Eletricista não julga. Chico é orgulhoso. Então, ó, eu vou ter que saber assim, ó. Vou ter que já fazer o nosso diagrama, ó. Todo orgulhoso julga. Então, ó, eu vou fazer um diagrama do orgulhoso. Então, ó, eu vou chamar de O, tá? Orgulhoso. Julga. Eu vou chamar de J aqui, ó. Todo orgulhoso julga. Ou seja, quem é orgulhoso está dentro do grupo aqui do diagrama de quem julga, tá? Todo orgulhoso julga. Então ele está completamente dentro de quem julga. Eletricista não julga. Opa, eu tenho outro conjunto aqui, ó, do eletricista. E ele está fora desses que julgam. Ele não tem interseção nenhuma com esses que julgam, tá? Está separado. Aí ele diz a proposição 3. Chico é orgulhoso. Oxê, onde é que Chico tá? Chico tá aqui dentro, ó. Chico é orgulhoso. Então Chico é orgulhoso, Chico julga, tá? Então vamos lá, ler as nossas alternativas. E a palavra certa aqui é certeza, tá? A gente precisa ter certeza do que é verdade aqui. Letra A. Existe eletricista orgulhoso? Opa, não, viu? Não. O eletricista tá aqui, ó. Totalmente fora do grupo dos que julga. Quem julga é orgulhoso. Pode ser? Pode. Mas se tiver um cara aqui, ó, que julga e não é orgulhoso, pode ser também? Opa, pode. Então, meu filho, não é certeza. Se não é certeza, eu coloco aqui, ó, não sei. E se eu não sei, não é certeza, beleza? Letra C. Quem não julga é orgulhoso. Eu também não posso garantir, tá? Quer dizer, quem não julga é orgulhoso? Não. Meu velho, para ser orgulhoso, tem que julgar. Tem que estar aqui dentro, ó. Tem que estar aqui dentro. Então, ó, errado isso aqui, tá? Errado. Letra D. Chico não julga. Ora, Chico não julga? Se Chico tá aqui, ó, dentro dos orgulhosos, e os orgulhosos julga, Chico não julga? Oxê, Chico julga sim, viu? Então, errado. Letra E. Chico não é eletricista. Essa aqui eu tenho certeza, porque ó,
os eletricistas não julgam e Chico julga. Logo, quer dizer, Chico é orgulhoso, logo Chico julga. Então, Chico, ele não é eletricista, isso eu posso garantir, porque eletricista não julga e Chico julga porque ele é orgulhoso, beleza? Então, ó, gabarito letra E, e aí a gente termina a nossa bancada aqui de 5 questões para o nosso simulado do Banco do Brasil, tá? Espero ter te ajudado, tá? Mostrei aqui questões potenciais de prova, são questões que realmente, meu velho, eu espero que vai estar na tua prova, bem parecido assim. E aí, nosso primeiro contato, espero que tenha mais contatos e eu trazer mais questões da tua banca e você ir se acostumando quando ela vai sendo cobrada. Espero ter te ajudado, muito obrigado e até a próxima! Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu sou... Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades do mercado financeiro aqui do Objetivo Concursos, iniciando com você, meu caro aluno, nosso grandioso simulado, a correção das nossas questões do simulado do bebê. Então, venha aqui comigo, eu sou o professor Heitor Ferreira, se você ainda não me segue, já vai lá no @pergunta pro Heitor e vamos aos trabalhos, né? Bora de correção. Primeira questão do seu simulado em atualidades do mercado financeiro diz o seguinte: as startups têm transformado os negócios. E aí, por obviedade, eu tenho que fazer uma reflexão, né? Estas startups que vêm revolucionando o mundo dos negócios, ela proporciona algumas transições, como um nicho muito grande de inovação. As startups, elas trazem novos modelos de negócios. As startups, por sua vez, proporcionam para a sociedade, tá, uma chamada de empresa embrionária. Nossa, professor, então as startups, dentro das atualidades do mercado financeiro, elas são muito importantes, elas são essenciais. Haja visto que eu tenho uma burocracia reduzida dentro das startups, o trabalho com maior velocidade, perfil escalável, né, naquela ideia de experiência de crescimento e assim por diante. Opa, interessante. Então, quando a gente olha para este, né, universo das startups, eu tenho que lembrar a característica da inovação, das transições e das novas possibilidades. Vamos ao comando da questão. Um dos motivos para isso é que elas são ágeis, sempre vendem seus produtos mais baratos e visam tornar-se um unicórnio? Não é isso não, meu aluno. São ágeis, mas tornar-se um unicórnio é uma startup que possui mais de 1 bilhão em valor de mercado, tá? Não. Essa ideia de tornar-se um unicórnio está fora de contexto. A grande maioria das startups tem como característica
inovar, trazer novas possibilidades, oferecer transformações e, obviamente, receber investidores anjos e assim por diante. Vem aqui a premissa B. Inovam, transformam processos e têm potencial de rápido crescimento? Vamos colocar uma interrogação aqui nessa alternativa B, mas certamente vai ser o item correto. A premissa C. Sempre são compradas com valores mais baixos que o mercado? Pode parar. Esse negócio de são compradas com valores mais baixos que o mercado não acontece, não é via de regra, não. D. Sempre possuem aplicativos para agilizar suas operações? Nem toda startup tem estes aplicativos, tá? Existem exceções. E E. São sempre empresas de internet? Também nem sempre. Mas elas se fundamentam, elas se fortalecem no âmbito virtual na maioria dos casos. Gabarito B de bola, sem muita novidade. B de Banco do Brasil também. Ah, ok, show de bola. Então, sem novidade, partimos para a questão 2 do nosso simulado, que já está na tela e diz o seguinte. Olha lá. A inserção dos bancos digitais no sistema nacional acarreta a disseminação de tecnologia e culturas inovadoras, dentre as quais merece a menção. Professor, o que nós temos que refletir aqui dentro dessa espiral? Primeiramente, olha aqui para mim. Nós temos que entender que existe uma diferença em um banco que é digitalizado em um banco que é digital. Como assim, professor? O banco digitalizado, tá? É um banco que possui uma unidade física, mas interage no ambiente virtual. Como, por exemplo, com o Internet Bank, o Mobile Bank, entre outros. Já um banco que é digital, ele não tem processos presenciais. Não tem processos presenciais. Ah, então tudo é feito de forma digitalizada? É tudo online? É tudo online. Ah, interessante. No banco digitalizado, eu preciso ter aí um atendimento ao público em uma unidade fixa. No banco digital, esquece. Os acessos são todos em canais eletrônicos. Professor, e qual é o grande fator que corrobora para este tipo de iniciativa, para esse tipo de ação na contemporaneidade? Por óbvio, o IA, a chamada inteligência artificial. Estudos divulgados pela Febraban nos últimos anos vêm revelando que o crescimento da inteligência artificial, o crescimento da tecnologia, o crescimento da indústria 4.0 vem gerando uma premissa disruptiva neste ambiente. E aí, por obviedade, nós temos aqui novas possibilidades de integração, agilidade para o público. Então, vamos à questão. Tá lá. A. Maior contato físico entre bancos e clientes? Pode parar. Pode parar. A inserção nos bancos digitais do Sistema Financeiro Nacional acarreta numa diminuição. Não é maior, é menor, tá? Premissa B. Dispensa o armazenamento de dados de clientes? Pode parar. Como que dispensa? Não dispensa, não. O armazenamento, ele é sempre essencial. Não existe isso de dispensar armazenamento. Ah, professor, mas não é um banco digital? Ok, ele é um banco digital, mas ele está integrado a um sistema financeiro. Mesmo sendo um banco digital, ele está integrado ao nosso sistema financeiro nacional. Ele está dentro da Febraban. Então, ele precisa ter este armazenamento. O armazenamento de dados é imprescindível para todo e qualquer banco, seja ele digitalizado ou digital. Vem aqui. A premissa C.
O uso da inteligência artificial, vamos colocar aqui uma interrogação, mas 99% é este o item correto. D, a generalização da plataforma offline. Opa, calma aí. Esta generalização não é offline, é online. Ah, professor, distrator, né? Distrator. E a utilização mínima do Big Data. Calma aí. Utilização mínima? Não. Utilização, ela é máxima. O Big Data é uma ferramenta, é um recurso para melhorar os processos e maximizar os lucros. Então, o gabarito correto é C de certo e já está na tela. Tranquilo, meu aluno? Bora, bora, bora! Vamos para a nossa próxima questão para vocês. Bora, bora? Vem aqui. Já está na tela a questãozinha de número 3, que diz o seguinte para a gente. Considere o texto a seguir retirado do relatório do Banco Central do Brasil, tá? E tá aí o trechinho do relatório. No sistema financeiro mundial existem muitas entidades que oferecem serviços de intermediação financeira, mas funcionam à margem do sistema de supervisão e regulação bancária. No relatório Estabilidade Financeira de 2015, o Banco Central do Brasil, BCB, estima o valor total dos ativos dessas entidades no país e adverte que elas podem ser fonte de risco sistêmico por envolver, sem devida supervisão, a regulação de riscos tipicamente bancários, tais como a alavancagem, transformações de maturidade e de liquidez e transferência de risco de crédito. Opa, professor, existem sistemas bancários que atuam à margem? Existem no Brasil e também no mundo. No Brasil, nós temos um sistema que trabalha à margem que nós chamamos de bancos sombra. Banco sombra, que no seu edital vai estar expresso como Shadow Bank. O Shadow Bank é uma espécie de banco sombra que não lhe oferece garantias sistêmicas, tá? Ele trabalha à margem. Como assim? Os bancos sombras, tá? É um sistema financeiro que não possui a mesma formalidade e nem a mesma regulação dos bancos tradicionais. Por estar desregulamentado mediante por exemplo, uma FEBRABAN, ao BCB, ele fornece uma importante fonte de crédito para aqueles que não têm acesso ao universo financeiro regular ou que não se qualificam para empréstimos em bancos regulares. Ah, professor, então quer dizer que nós temos aí novas premissas, novas possibilidades no que nós chamamos de sistema de banco sombra? Sim. O Shadow Bank, ele não faz parte de um sistema bancário, ele fornece serviços parecidos aos dos bancos, mas não lhe dá garantia, é uma fonte de risco ao sistema e pode causar grandes crises financeiras. E, professor, interessante. Então, isso existe? Existe. Eu tenho sistemas paralelos. Vem aqui, vamos ao comando. As entidades financeiras descritas formam um sistema denominado Internet Bank, não. Open Bank, não. Mobile Bank, não. Blockchain, não. Criptomoeda. É o Shadow Bank. Ah, sério, professor? Sério. É o Shadow Bank. Os nossos bancos sombra. Professor, a lucratividade é grande? É grande. É muito maior do que todo sistema bancário convencional, ou podemos chamar de tradicional. Opa, perfeito então, professor. Sem novidades? Sem. Bora para a próxima questão, que já está na tela. A principal marca distintiva do Pix em relação aos mecanismos de pagamento com
cartões de débito automático é que o Pix é um sistema de pagamento instantâneo criado pelo... Aí ficou fácil, né, meu aluno? Quem criou o Pix? O Banco do Brasil? Não. O Banco do Nordeste? Não. Bancos comerciais? Não. Bancos de investimento? Não. O BCB, o Banco Central do Brasil. C de certo. Professor, sério? Sério. O Banco do Brasil, ou o Banco do Brasil, ó, o Banco Central do Brasil, trabalhou nesta formatação do Pix por anos, e aí, na gestão Bolsonaro, ele passou a entrar em vigência, mas o sistema conhecido como Pix, ele foi iniciado lá na gestão Temer. É antigo, tá? Tem toda uma estruturação, toda uma organização sistêmica. Beleza? Bora para nossa última questão para fechar este primeiro simulado para o Banco do Brasil na parte de atualidades do mercado financeiro. E aí, o que é que nós temos? Os diretores de um banco procuram influenciadores digitais para lhes apresentar os fundos de investimento do banco. Eles sabem que os influenciadores digitais divulgam informalmente produtos bancários e oferecem conselhos ou informações sobre investimentos financeiros, dizendo, por exemplo, quais dentre as diversas opções de aplicação financeira são as melhores para o tipo de audiência que o acompanha. Os influenciadores digitais, portanto, funcionam como? Primeiramente, estes influenciadores digitais, eles acabam atraindo clientes. Então, por obviedade, o banco, os bancos vão tentar atrair estes influenciadores para a sua cartela de clientes. Professor, é normal isso? Claro, é normal. É feito este processo para ter o quê? Uma oferta atrativa a estes indivíduos. Então perfeito, show de bola, já estou atento. O Banco do Brasil, nos últimos anos, ele vem interagindo com o que nós chamamos de universo online. O Banco do Brasil encontra-se, inclusive, no metaverso para atrair clientes. Então, a busca por influenciadores digitais é porque eles são referências e trazem clientes ao banco. Eles são líderes em opinião pública e têm hordas e hordas de seguidores. Bora para o comando. E aí, a premissa A. Fontes de intervenção? Não. Grupo de afinidade? Também não. Referência primária? Menos ainda. Líderes de opinião? Aí já pode marcar, gabarito D, sem dúvida. E grupo de dissociação? Não. Os influenciadores digitais, eles são líderes em opinião pública. Digital influencer é uma nova profissão na qual você retrata o seu cotidiano, você retrata o seu dia a dia. Eles são líderes em opinião no chamado mundo digital. Interessante, hein? Muito interessante. E eu tenho, inclusive, influenciadores digitais que são do mercado financeiro, que interagem no sistema bancário. E aí, como eles são influenciadores, nesta premissa, eles acabam atraindo um público diferenciado. Tem que tomar muito cuidado com esta questão, porque você poderia ir para referências primárias, você poderia ir para grupo de afinidade, mas não, tá? Os influenciadores digitais, eles conduzem a opinião pública e, obviamente, acabam atraindo novas premissas, novas possibilidades, tá? Tranquilo? Sem novidade? Bate um print aí, printou, marca lá o @pergunta pro Heitor, o @objetivo concursos e vamos juntos até a sua aprovação no BB. Valeu, guerreiro!
Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou, no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A ação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,